Fala, meus povo! Rogério Lacerda, mais um vídeo para você e hoje é sexta-feira. Hoje eu vou falar de mais um álbum aí do Richard Wright. Richard Wright, eterno tecladista do Pink Floyd, que já nos deixou, né, cara? Semana passada eu falei do álbum Wet Dream, de 1978, que ele gravou ainda no Pink Floyd, ele estando no Pink Floyd, né? Depois que ele teve seus impulsos de compositor reprimidos pelo Roger Waters ali no período do Animals, ele estava com algum trabalho ali na manga, algumas composições, e decidiu gravar esse disco em 1978 no Superbird Studios na França, mesmo ano em que o David Gilmour gravou o seu também debut. E o que acontece? Ali veio o ano de 79 e ele com seus problemas familiares, né? Ele estava praticamente se separando da sua esposa, ele estava morando distante da sua família e precisava de férias, das férias, né? Que ele tinha direito para poder estar junto com seus filhos, mas a pressão de gravar o The Wall era tão grande que o Roger Waters exigia que o Richard Wright estivesse presente, porque ninguém tirou férias. Só que o Richard Wright se achava no direito de desfrutar das suas férias com seus filhos. E daí começou o grande embate. E por conta de uma depressão perante a iminente separação da sua esposa, né, a Juliette Wright, o Richard Wright pouco estava contribuindo para o álbum. E ele precisava de dinheiro porque o Wet Dream não tinha vendido tão bem. E o que acontece? Ele tentou ser produtor também do The Wall junto com Bob Ezrin, o Roger Waters e o David Gilmour, só que também foi barrado pelo Bob Ezrin e o Roger Waters, né? O Steve Hook também deu uma embarreirada e as discussões e tensões eram tantas que o Roger Waters decidiu dar um ultimato no Richard Wright, pedindo para que ele se retirasse da banda. O Richard Wright aceitou desde que ele terminasse de gravar o disco, né? Ele ia fazer suas contribuições ali para The Wall e fizesse a turnê, tanto que o Richard Wright é um músico que participou de todas as turnês do Pink Floyd em todas as suas encarnações. Então tá ali o Richard Wright acreditando que depois que o disco fosse lançado e ele participasse das gravações, o Roger Waters ia desistir da ideia de pô-lo para fora da banda. Só que foi um ledo engano, porque o Roger Waters continuou com a ideia e ele foi oficialmente desligado do Pink Floyd ali depois da turnê. E ele ficou a ver navios, literalmente, porque ele estava lá na Grécia, lá com seu barco velejando e pensando, e agora o que eu vou fazer? Tem que fazer alguma coisa. Em 81, ele conheceu aquele saxofonista, o Raphael Ravenscroft. Tu lembra do Raphael Ravenscroft, né? Que tocou com o Roger Waters e o Pink Floyd ali no The Final Cut. Fez aquele solo ali icônico da música do Gary Rafferty, que é a Baker Street. Tu conhece o Raphael Ravenscroft. E ele fez uma amizade ali com o Richard Wright na Grécia. Richard Wright estava ali, o Rafael estava de férias, e ali começou essa amizade. Só que o Rafael voltou para a Inglaterra e mais à frente o Richard Wright também foi correr atrás. Agora sozinho ele precisava fazer alguma coisa, já que ali nesse período o David Gilmour já estava começando a gravar o seu disco About Face e o Roger Waters também já pensando em lançar o seu The Pros and Cons of Hitchhiking. E o que acontece? O Richard Wright não foi chamado nem para participar do disco do David Gilmour. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele encontrou com o Rafael ali em alguns estúdios ali, porque, né, tinha feito amizade com o cara. E o Rafael colocou ele em contato com um cara chamado Dave Harris, que era vocalista de uma banda chamada Fashion, uma banda de New Romantic, New Wave, New Romantic ali. Esse cara, esse Dave Harris, tinha acabado de sair da banda Fashion. O cara que cantava, fazia a banda Fashion, uma banda pop, né? New Romantic. E o Rafael apresentou ali o Dave ao Richard Wright. E eles começaram a conversar, a trocar figurinhas.
e pensaram na possibilidade de gravar um álbum juntos. E o Richard Wright ele estava ali com acesso a um novo sintetizador, que era um sintetizador da onda novo. Todas as bandas de música eletrônica estavam usando esse sintetizador, que era o tal de Fairlight CMI. Era o sintetizador da onda ali. E o Richard Wright estava com um desse agora. E ele pensou, pô, eu tô com um sintetizador desse, o Fairlight, vamos tentar fazer alguma coisa dentro do seu estilo, Dave. Aí o Dave falou, vamos compor algumas músicas. E ali nos estúdios eles começaram a chamar alguns músicos de sessão, alguns músicos de estúdio, para tentar compor algumas músicas. E ali eles iam, se encontravam com os caras, pegavam algumas horas do estúdio, mas não saía nada. E quando eles marcavam alguma coisa com esses músicos, eles nunca podiam estar lá para gravar, porque eram músicos de sessão, músicos freelancer contratados, então eles não poderiam firmar um compromisso com o Richard Wright e o Dave Harris. O que eles fizeram? O Richard Wright ele estava com o Fairlight em casa, o Fairlight CMI, e o Dave Harris foi morar com o Richard Wright, se mudou para casa do Richard Wright. O Richard Wright chamou ele, vamos lá para casa que lá a gente vai compor, vamos deixar esses caras para lá e vamos trabalhar como um duo, vamos fazer o disco como um duo. E o Richard Wright estava empolgado porque ele nunca tinha trabalhado com música eletrônica, apesar de ser tecladista e estar sempre na vanguarda ali dos lançamentos das teclas. E ali ele começou a fazer alguns arranjos, algumas experimentações, né? Alguns lances ali. E o Dave Harris escrevendo algumas letras. E o Richard Wright também começou a compor algumas melodias, mas decidiu não cantar nada a não ser fazer alguns backs ali, pedindo ao Dave Harris que fosse o vocal principal do projeto. E ali eles foram gravando uma música depois da outra, já que moravam juntos, passaram um tempo só no processo de criação. Tanto para ele como para o Dave Harris era uma coisa nova, porque o Dave Harris estava acostumado com aquela música mais direta, né? E o Richard Wright começava a fazer alguns climas, como algumas introduções de músicas do Pink Floyd, apesar de ser um material extremamente eletrônico, com um cara... Assim, para mim fazer uma comparação, parece um pouco com Orchestral Manoeuvres in the Dark. Conhece o OMD? O OMD é uma banda de synth, né, dos anos... famosa nos anos 80, mas começaram nos anos 70. O som do que o Richard Wright e o Dave Harris estavam fazendo é mais ou menos aquela onda ali. E misturou aquela coisa aqueles climas, aquelas atmosferas do Richard Wright com a parte eletrônica que o cara já estava acostumado ali, o Dave Harris. E ele começou a tocar guitarra, o Dave Harris, e alguma coisa do Fairlight, e o Richard Wright fazendo toda a parte de programação e aqueles arranjos que você sabe, conhece, que ele faz. E dali começaram a surgir as músicas. Veio o primeiro single, agora com o nome Z. O nome, eles colocaram o nome depois que as músicas estavam prontas. Eles assinaram um contrato com a EMI e botaram o material na rua. Começa o disco com Confusion, uma música bem eletrônica, música para pistas de dança. Basicamente esse disco é um disco para pistas de dança, né? Não é algo como Depeche Mode, que é mais variado, não. Aqui é um disco para pistas de dança. Então tem a música Confusion, que é uma música muito bacana. Tem a música Voices, que é uma música legal, a segunda faixa. Tem a música Private Person, a música 4, que é Strange Rhythm. Tem a Cuts Like a Diamond, tem By Touching, How Do You Do It? Essa, para mim, na minha opinião, é a música mais legal. Essa aqui é a faixa 7, How Do You Do It? É uma música que tem uma melodia mais interessante ali no refrão. É um negócio eletrônico, não tem nada a ver com o Pink Floyd. Você que é fã do Pink Floyd e quer ouvir alguma coisa do Pink Floyd, você vai lembrar de algumas introduções, alguns climas que ele faz ali, mas basicamente ele embarcou na onda do cara do fashion, Dave Harris. Aí tem a música chamada Since We Were Dreaming, parece que nós estávamos sonhando.
que é a oitava faixa. Na versão em cassete vem a música Eyes of a Gypsy. O disco vendeu alguma coisa, mas o Richard Wright ele considerou o trabalho um experimento meio que fracassado, né? Ele decidiu não fazer mais nada, até porque assim que eles lançaram o disco, o Dave já arranjou um outro projeto para ir e o Richard Wright ficou meio a ver navios, né? De novo, olha eu com um trocadilho aí do Richard Wright. E só veio a fazer mais alguma coisa 3 anos praticamente depois, quando ele voltou a trabalhar com David Gilmour e com Nick Mason no A Momentary Lapse of Reason, agora como músico de estúdio, até ser efetivado em 94 com The Division Bell. Então tá aí esse disco que em 2019 ele saiu uma nova versão com nova capa, remasterizado, com um som diferente, que o próprio Dave Harris, né, que está vivo até hoje, já que o Richard Wright morreu e não pôde ver essa nova versão, remasterização do Z Identity, o nome do disco. O Dave Harris gostou bastante da nova versão do material e tá aí para você escutar na internet. Dá uma catada que de repente você goste, mas vá sem achar que vai ver alguma coisa do Pink Floyd. Tem nada de Pink Floyd e nem tão pouco do Fashion, que era a banda aí que eu escutei algumas coisas aí do Dave Harris. Mas tá aí mais um trabalho do Richard Wright, né? Seria o seu segundo disco como um duo, mas tá aí composições do cara. Semana que vem nós vamos falar do Broken China, já é o disco de 1996 aqui no nosso canal, para fechar aí a sequência de 3 discos do Richard Wright, o nosso saudoso e amado tecladista do Pink Floyd. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço.